Bom, então estamos iniciando aqui mais uma Tech Talk com a equipe Tech do Me Salva. Eu sou o Thiago Zanardi, já fiz algumas Tech Talks aí no canal. Hoje eu vou fazer uma apresentação aqui relacionada a testes unitários. Eu considero ela como uma continuação daquela última que eu fiz, que foi explicando como funcionam, por que fazer testes unitários e testes de integração. Essa aqui, eu vou apresentar um artigo que eu encontrei e tenho usado para melhorar os meus testes e que ele mostra boas práticas nos testes. Eu não criei uma apresentação à parte, nada, eu vou utilizar o próprio artigo que já é bem resumido, bem descritivo e acho que é legal pra gente ver, tá? Ele tá em inglês aqui, mas eu vou explicar, dá pra ir entendendo. Então, antes de começar aqui, estamos no canal. Considere se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo se o conteúdo for relevante para você. E vamos iniciar aqui então o conteúdo em si. Aqui ele fala um pouco sobre o porquê da gente fazer bons specs, né? Que são, vamos dizer assim, que são as documentações do nosso teste, que nada mais é do que a documentação da nossa aplicação, né? Então, a gente diz que as documentações e os testes unitários, eles meio que descrevem o que a nossa aplicação faz. Então, ele é muito útil para se entender e para se dar manutenção em código. Os casos de uso, que a gente chama, que são as possibilidades que o nosso código apresenta, e são eles que definem o que o nosso código faz e o que ele precisa entregar. E os testes testam exatamente isso. O que ele, o que ele faz, não importando muito o como, mas o que ele faz, o que ele entrega e documenta tudo isso. Então, é considerado fundamental que testes tenham boas descrições, boas documentações e que vai ser algo que vai facilitar o desenvolvimento e muito também a manutenção desse código no futuro. Então aqui eu vou passar por algumas boas práticas de código, de descrições, de testes unitários e também é um pouco relacionado ao RSpec, que é a biblioteca que a gente utiliza no Ruby para fazer os testes unitários. A primeira coisa aqui é a parte do describe, que é um bloco importante ali do código, que ele deixa claro para a gente o que está sendo testado. Quando vamos testar um método, por exemplo, a gente descreve determinado método que a gente está fazendo. Então aqui ele tem, esse artigo que eu vou apresentar, ele tem uma comparação bem interessante entre o que é ruim e o que é bom. Claro, seguindo boas práticas que a comunidade aceita, né? Então, o que é ruim aqui nem sempre é tão ruim assim, mas é o que a comunidade tenta seguir. E o que é bom, geralmente é o que é bom também que a comunidade tenta seguir, mas não é uma regra, né? São boas práticas. Então aqui a gente vê que descrições muito grandes para o que você vai fazer é ruim. Aqui a gente descreveu o método que a gente está testando, já é muito mais simples e já entrega o que a gente quer fazer. E aqui ele dá uma diferença bem interessante que para deixar claro o que a gente está testando, que são métodos quando são métodos de classe e quando são métodos de instância. Então métodos de classe eles utilizam um ponto antes, e métodos de instância utilizam a hashtag antes. Para deixar bem definido que tipo de método que você está testando. O próximo bloco aqui são os contexts, que a gente chama, que são muito semelhantes aos describes, mas ele vai contextualizando durante o teste o que está acontecendo e o que a gente está criando. Qualquer coisa que a gente for fazer, o context vai criando contextos e vai melhorando a descrição, vai documentando. Então é importante para manter o código organizado, isso organiza bem. E ele tem uma regra bem, bem interessante que ele até fala aqui, que se começar sempre a descrição desse cara com when, with ou without, que seria um quando, um com ou sem alguma coisa, né? Geralmente, quando a gente vai mocar algum dado, alguma coisa, a gente coloca um if, alguma coisa falando, tipo, if determinado dado. Então, a gente vai documentando dessa maneira, seguindo essas boas práticas, que são essas três palavras-chave aqui que são recomendadas para se organizar esses contexts. E aqui ele apresenta algumas diferenças. Então, um bom context aqui, bem na linha do que eu falei. Então, when logged in aqui, quando a pessoa está logada, quando está deslogada. Deixa bem explícito o que a gente está fazendo aqui nesse contexto.
Aqui na próxima parte ele fala uma coisa interessante e que eu vejo muito problema com isso, assim, que é da gente deixar o código muito extenso, a documentação extensa. Isso é ruim. Deixa o código do nosso teste, a documentação muito complexa de se entender. Então, não é aquele código que a pessoa bate o olho e ela já entende o que está acontecendo. Então, é recomendado que se tenha no máximo 40 caracteres dentro de cada um desses blocos, seja um bloco it, um context ou um describe. Devem ser curtos e direto naquilo que ele faz. Então, a recomendação é esse tamanho. Esse aqui está bem ruim, está bastante grande, e aqui deixa bem explícito. Se ele ficar muito grande, é sinal de que está fazendo mais coisas aqui dentro do que deveria. Então, esse bloco aqui, por exemplo, um context que tivesse com mais de 40, ele poderia ser quebrado em dois, por exemplo, e deixar isso mais organizado. Então, ele vai organizando de forma melhor e não fica tão comprido. O próximo aqui é relacionado ao que a gente espera do código, que é no geral é o bloco it que a gente usa, que é o bloco que é feita a execução do código, do que a gente quer testar, e dos expects ou assertions que a gente chama aqui, é onde a gente bate se o que foi retornado era o que a gente esperava. Nesse caso, é recomendado que se espere apenas uma coisa por teste. Essa é uma recomendação, por quê? É muito comum que blocos it de teste tenham vários expects aqui. E isso deixa confuso o que exatamente que a gente quer testar. E isso vai também contra aquilo que a gente falou de esses blocos terem uma descrição única. Porque se a gente está testando aqui dentro 5 coisas diferentes aqui, fica difícil a gente descrever até nesse bloco o que a gente está testando exatamente. Então isso anda junto com a descrição curta aqui. Então, se tiver coisas diferentes aqui sendo testadas, o recomendado é que se crie mais de um bloco it. Ele tem uma exceção nessa parte, que a gente considera, que nesse artigo aqui ele nem fala que é ruim essa aqui, mas ele fala que ele é bom, porém não isolado, que no caso ele é recomendado em alguns casos. E que casos são esses? Quando a configuração para você rodar esse teste é muito complexa, porque aí você vai ter que gastar recursos para rodar esse teste, preparar para esse teste algumas vezes, aí é ruim. Então, nesse caso, é recomendado realmente que se bata mais valores aqui do que um só. Para não ter problema de configuração e não ter problema de desempenho, não ter testes que demoram muito tempo para rodar, que também é ruim. Toda vez que você faz um commit, muitas vezes tem que passar por testes, e aí acaba ficando ruim, o teste ficando muito pesado. Então, o ideal é testes que batam uma coisa só, mas não é uma regra, é uma recomendação que deve ser seguida quando possível. E esses matchers, que a gente chama aqui, ou assertions também, eles precisam ser bem claros o que ele está fazendo, né? Então, o bloco espera-se que tal coisa seja igual a tal coisa, ou contenha tal coisa. Precisa ser bem claro essas descrições aqui. Ou se não, uma boa prática também é criar métodos auxiliares, que a gente cria alguns conjuntos aqui de expects para bater uma determinada informação e dentro desse bloco id a gente chamar esses métodos isolados, encapsulados em uma outra classe, para ficar mais organizado, para não ficar um bloco it com um monte de expects aqui, como eu falei. Então, isso sobre essa parte do expectation, que a gente chama, que são os blocos aqui do it. O próximo caso aqui que eu quero falar é a questão dos casos de uso que a gente testa. É importante a gente testar os casos que ele chama aqui de edge cases. Eu confesso que eu não achei uma tradução boa para isso, mas seriam os casos que a gente não espera tanto, assim. São casos... A tradução exata seria, tipo, o edge seria tipo, casos lá na curva, assim, casos que a gente não olha tanto. Por quê? Porque não testar isso faz com que nosso teste fique meio que inválido, meio que inútil, porque a gente testa aquilo que é muito óbvio, aí não faz sentido. É legal a gente testar casos em que a gente não são tão óbvios pra gente. Então a gente entrar nesses casos é sempre bom. Isso torna o nosso teste todo e a documentação da aplicação mais útil, mais viva. Isso é bem importante. E além desses testes, desses edge cases que chamamos, é muito legal também testar casos de invalidez, casos que nosso código dá algo inválido.
porque também valida situações possíveis dentro do nosso código. Aqui ele dá até alguns exemplos aqui de quando não acha algum recurso, quando você não tem, você não é o dono dele aqui, então casos de erro possíveis. Então é legal a gente testar isso também. Podem ser considerados também parte desses edge cases que são muito importantes de testar. Acho que é isso aqui. Aqui é uma parte que ele compara, aqui é mais questão de nomenclatura, na verdade de sintaxe do código do RSpec, que é uma nomenclatura should, que era utilizada antes, e caiu em desuso. Então, na verdade, quando a gente roda aplicações, verificação do linter, essas coisas, ele já fala que isso aqui, na verdade, não é mais recomendado. Se utiliza hoje expects, que são esse padrão que eu estava mostrando ali em cima. Então, esse should, ele não deve ser utilizado nem a sintaxe aqui, a função, e nem dentro das descrições. Should não é uma palavra legal para testes, e a gente vê muito, assim, então é sempre recomendado não fazer isso, e sim fazer as descrições aqui conforme a gente falou ali, e seguir um padrão aqui em terceira pessoa, esse tipo de coisa. Vamos para o próximo. Aqui é uma outra parte do teste que é uma funçãozinha que a gente chama de subject, que ela basicamente é utilizada para a gente guardar coisas nela, como instâncias de classe, alguns objetos que vão ser reutilizados dentro do código. Então, vamos dizer que a gente tem que instanciar uma classe que todo teste que a gente roda tem que ficar instanciando essa classe. Isso acaba deixando o código mais pesado e mais ruim de ser lido. Então, esse subject a gente cria dentro do código, define um bloco aqui com o que a gente quer salvar dentro desse subject e usa ele dentro do código. A gente pode usar esse cara onde a gente quiser dentro do código. A gente usa bastante para instância de classes. É muito comum quando a gente quer testar classes que vão ser instanciadas. A gente usa isso quando a gente testa workers, vários testes desse tipo utiliza o subject para a gente definir ele e poder reutilizar. O seguinte aqui é o let, que é uma palavra-chave que a gente utiliza aqui para definição de objetos dentro do código. Basicamente, instância de variáveis ou mocar dados. Nos testes RSpec não funciona se a gente fizer uma atribuição de variável padrão, tipo resource igual a tal coisa. Isso não é aceito aqui nos testes. Então aqui, para declarar a variável ou fazer um mock de algum dado, essa aqui que é a estrutura que a gente utiliza. Né? Então sempre usar o let. E aqui dentro, seja um mock ou uma estrutura de dados, utiliza dessa maneira. Aí se utiliza depois no código essa variável que foi definida no let como se fosse uma variável comum mesmo. Então é bem recomendado. E o interessante desse cara aqui da gente utilizar o let também é que ele fica disponível esse recurso que a gente cria somente dentro do escopo que ele está. Então conforme ele sai desse describe para ir para um teste seguinte, ele libera em memória isso aqui. Então não fica pesado o código. Então e se você precisar utilizar, muitas vezes repete isso aqui, né? Tipo esse reserve aqui lá no próximo. Então ele já instancia de novo no outro. Então evita conflitos, evita código pesado. Então ele fica disponível só onde ele precisa. Então é uma boa prática se utilizar. Aqui a gente vai entrar na parte de mock de dados. O mock de dados, fazendo um resumo, seria a gente colocar dados dentro da aplicação, de uma certa forma. É quase como que a gente colocar dados no banco de dados nosso, mas não exatamente. Entre aspas, um banco de dados temporário ali, quando a gente moca dados. E obviamente, para testar a aplicação, a gente precisa dos dados semelhantes a dados reais para rodar isso. É interessante que a gente teste com dados muito próximos dos dados reais, ou com dados reais. Não dá para utilizar dados reais sempre em todas as aplicações. Eu acho que o que a gente trabalha atualmente aqui, inclusive, é um exemplo disso, de não é bom a gente expor informações em testes que fica na nossa aplicação versionada. Então a gente moca dados que são exemplos de dados próximos do real que a nossa aplicação utiliza. A gente utiliza para isso as factors, que são é uma gen, né, que a gente utiliza
no caso a gente utiliza a FactorBot, mas tem outros, e a gente utiliza isso para mocar os dados. Ele cria uma estrutura onde a gente vai mocando esses dados. Então, nessa parte aqui ele fala para usar factors e não os fixtures, que os fixtures basicamente são alguns semelhantes a JSONs que a gente cria aqui para gerar dados. A gente tem isso na aplicação, várias aplicações têm, que são realmente arquivos parecidos com JSON que a gente usa para criar dados no banco. Isso aqui não é legal. Então a gente usa factors para isso, que são uma estrutura de classe mesmo ali que a gente sai criando esses objetos que a gente precisa. Então, isso aqui, por exemplo, é um mock utilizando uma factor. A gente está falando que a gente quer criar uma factor de usuário, que lá dentro da aplicação está definido todos os campos lá que o usuário, então falar isso aqui, ele já entende o que a gente quer fazer. E ele cria para a gente um objeto de usuário aqui. Então, isso aqui é mocar o dado e utilizando uma factor. Como eu falei, no nosso caso aqui, a gente utiliza o FactorBot, que é a gen de factors que a gente adotou. Deixa eu ver. Vamos pro próximo, então. Isso que acho que eu já até falei, mas os matchers serem bem claros, né? E a gente criar matchers que sejam fáceis de entender o que a gente está testando, para que o teste, quando a gente olha para o teste, a gente entenda o que está acontecendo, já que ele é uma documentação. Essa parte aqui, ele fala dos shared examples. A gente utiliza em alguns locais do nosso projeto. Eles são úteis principalmente para controllers, do que eu tenho visto. Quando um teste se repete muito no código, em vários locais a gente vê que isso vai se repetir, a gente consegue criar esses shared examples e chamar isso, e reaproveitar então alguns testes. Evita duplicidade de código nos testes, então isso é realmente bem útil. E como eu falei, eles são meio úteis para controllers. Ele cria uma sintaxe que ele meio que substitui eu acho que aqui não tem nenhum. Não, tem um exemplo aqui. Essa parte aqui que seria ruim, porque são testes que meio que se duplicam, os matchers são parecidos e são grandes. Esse código de baixo que faz basicamente a mesma coisa, só que ele cria esse it behaves like, que lá no shared example, que é um arquivo à parte de testes, vai ter um tipo de teste com esse nome aqui, é paginable results. E aí ele fala que esse teste aqui, essa situação toda, ela tem que se comportar, que é o it behaves like, ela tem que se comportar como esse cara aqui descreve lá, que pode, por exemplo, ser esse matcher aqui. Então isso aqui fica muito mais fácil de você ver. Você fala que esse método aqui que a gente está testando, ele tem que se comportar como isso aqui. Então facilita entender. Aí se o desenvolvedor precisa saber o que isso aqui faz, ele entra dentro desse cara e vê exatamente o que ele faz. Então facilita a compreensão e a documentação do teste, deixa o código mais limpo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Tá. Essa aqui é relacionada um pouco a controllers. Testar controllers em testes unitários é um pouco... Eu estava lendo a respeito disso e é um pouco confuso na comunidade. Por quê? Testar uma controller, basicamente, é a gente chamar uma controller através de uma requisição. É chamar um endpoint. Né? E controllers, por padrão, elas não devem fazer muita coisa. Elas têm que fazer o que elas precisam fazer ali, que é chamar algumas coisas e retornar algo para a gente. Ela não pode ter regras de negócio. Então, criar teste unitário para controller quer dizer que a gente não pode não estar testando tão bem as funções nas quais a nossa controller chama. Então, por exemplo, controllers geralmente vão chamar muitas funções de modules e de libs, enfim, coisas que suprem a controller. Se a gente está precisando testar a controller em relação a regras de negócio, quer dizer que a gente talvez não esteja testando tão bem lá atrás, modules e afins. Então, é esse o ponto que a comunidade coloca muito, que talvez testar um teste mais próximo do teste de integração às controllers faz mais sentido. Porque a gente, com a controller, a gente só quer saber se ela está rodando, se a gente está conseguindo chamar esse endpoint, se está retornando para a gente. Se a gente está precisando testar a regra de negócio ali, pode ter algo errado. Então, essa é uma boa prática que a comunidade tenta seguir.
de não se aprofundar tanto em testes de controller quando se fala de regra de negócio. Então, como a gente está falando de testes de testes unitários aqui, falar de controller cai nesse problema e vai acho que da aplicação, de como de como os desenvolvedores adotam, mas é uma discussão da comunidade que existe. Vamos lá, essa parte eu já passei. Tá, sim. Aqui agora, essa parte de stubbing, que ele chama. Isso aqui se refere a quando nossos testes precisam chamar algo na aplicação da qual depende de algo terceiro. Por exemplo, isso acontece muito com a gente, que é testar coisas que vão chamar em algum momento uma API externa, que não está sob o nosso controle. Isso pode gerar um problema, porque quando a gente chama esse teste, ele vai ficar chamando a API externa. Pode ser uma API que não vai fazer nada, mas pode ser uma API que está lá alterando dados, por exemplo. Ou uma API que tem um limite de requisições e que vai ser atingido se a gente ficar fazendo isso. Então pode ser um problema. Para isso existe esse stubbing, né, que ele chama, e que a gente utiliza uma gen que chama VCR para isso, que é, de forma simples, mocar o dado da requisição. Então ele pega uma requisição, executa uma vez, dessa API externa, grava essa requisição e para os próximos testes utiliza essa mesma requisição. Fica usando ela em loop quando precisar. É o VCR. Isso que o Fred está falando, do blade test, é como se fosse isso mesmo. Ele meio que pega um cara, copia e deixa salvo ali pra gente o corpo de toda a requisição. E roda aquilo. Aí nos próximos testes ele faz aquilo pra gente. Se a gente não definir no projeto que tem uma lib de stubbing, ele pode ficar fazendo requisições ali à vontade. E aí não é legal. Muitas vezes nossos testes aqui rodam várias vezes no dia. Aí algumas APIs iam ficar rodando, muitas vezes inserindo dados lá numa aplicação externa e, enfim, não é legal. Tem casos até que rodar essa única vez para gravar pode ser um problema também. A gente teve algo parecido aqui recentemente, mas aí é meio complicado realmente. Mas o melhor é rodar uma vez. Se não tiver como rodar uma vez, eu já tive casos que eu precisei pegar uma requisição parecida e montar esse VCR, esse stubbing, na mão. E só que ele tem que ser muito parecido com a de verdade, tem que ser igual à requisição de verdade. É possível também, mas é um pouco chato de fazer. Mas enfim, o recomendado é rodar uma vez, gravar e ficar aquilo ali até quando você precisar. Se essa API atualizar, aí pode ser necessário apagar esse arquivo e rodar novamente. Aí ele vai atualizar a requisição e deixar nossa base atualizada. E por fim aqui tem algumas aplicações. Eu tenho começado a estudar isso aqui, a gente não utiliza. Eu até coloquei no nosso projeto aqui recentemente esse Fubar, mas ele está só no meu local. Que ele melhora um pouco a visualização do retorno dos testes, que é aquela visualização daquelas. Geralmente, quando a gente roda o RSpec, fica aquelas bolinhas vermelha e verde, que é do que passou e o que não passou. E não tem um progresso. Tipo, você não sabe quanto que falta, é difícil saber. Esse aqui ele faz isso, ele dá uma barra de progresso no terminal, ele, ele cria. Quando ele dá o erro num teste, ele já mostra qual que é o erro. Sem isso aqui, ele só mostra no final. A gente tem hoje, por exemplo, na nossa aplicação aqui, alguns milhares de testes. E a gente tem que esperar rodar tudo para saber o resultado. E isso às vezes é meio ruim porque demora muito, dá uns bons minutos aí. E esse aqui mostra pra gente em tempo real. Ele ajuda um pouco, eu achei legal. Mas é mais uma ferramenta para ajudar nos testes. E eu acho que é isso. É, essa, como eu falei, esse aqui é um artigo que eu encontrei através de um curso de testes que eu estava fazendo. E ele fica, se eu não me engano, ele fica num repositório do Git e tem algumas. E cada um desses tópicos aqui, ele tem uma discussão lá dentro do próprio Git. Então, não é o que tá aqui é batido em pedra, assim, não é isso. São discussões da comunidade. Isso aqui ele até pede aqui para contribuir e a gente discutindo. Eu achei muito legal a ideia e muito legal o site aqui que eles têm para isso, simples aqui e tudo documentado. Então achei legal apresentar isso. Acho que é bem válido para gente que cria testes. Então, no geral, são
documentação, como fazer documentações e boas práticas, né, que a gente pode seguir. E eu acho que é isso, pessoal. Eu agradeço aí pela atenção de todos. E eu deixo um espaço aqui para a gente discutir. Acho que tem muita coisa aqui para se discutir, trocar ideias. E é isso aí, agradeço. Cara, muito bom, Thiago. Tu me mandou esse material aí, acho que há um tempo atrás, e Uhum, foi muito legal, assim, de ter algo, né, da comunidade do Ruby e on Rails. E é algo que a gente sente falta um pouco nas outras comunidades, assim, eu vou falar do JavaScript, do front-end, assim, que tem muita pouca iniciativa, talvez, nesse sentido. E, cara, teve algumas coisas, assim, que, tipo, eu fui aprendendo durante o tempo, assim, com algumas pessoas que mandam muito bem em testes. E teve um negócio que eu aprendi bastante com um cara chamado Rodrigo Manguinho, aí que tá bem conhecido na comunidade. E foi bem legal, assim, ver o que ele trouxe de cultura, né, de outras linguagens para dentro do JavaScript. Eu achei exatamente isso, tipo, já que a gente não tem algo organizado, é bom que a gente beba da fonte de lugares que estão mais organizados. E teve um negócio que ele falou no curso que eu acho que tá aí em tudo, que é tipo, normalmente a gente se preocupa em fazer um código mais limpo, assim. Mas quando chega na hora de testar, a gente meio que, tipo, esquece isso e testa ela louca, assim, vai criando testes e não se preocupa tanto com fazer uma coisa mais limpa nos testes. E uma coisa que ele colocou ali, por exemplo, é exatamente aquela ideia de tu criar, né, funções que são helpers ou até mesmo aquele negócio, né, do factory bot lá para criar um padrão de instância das classes ou das funções. Outra coisa também que eu achei legal, né, colocar é sobre tipo o que testar com relação a caminho não feliz, né, que são aqueles edge cases, que é uma coisa que tu uhum, comentou lá. Normalmente a gente faz o mock do caminho feliz. E aí a gente tipo testa o caminho feliz, só que tipo o teste às vezes ele é uma oportunidade para mostrar para ti, né, que está codificando, que os caminhos não felizes não foram cobridos pelo teu teste. E aí tu acaba fazendo até um TDD assim tardio, porque tu vai testar os casos não felizes e tu, poxa, eu não pensei em tratar esse erro no meu código. E aí tu vai lá e faz essa implementação. E normalmente a ideia é que tu faça um mock geral realmente passar, mas nos casos de uso, tu faça um spy one lá no caso do Jest, forçando aquela, né, API de terceiro ou forçando até uma função que já foi testada em outros locais a dar um resultado de erro ou um resultado que force um caminho não feliz. E mocar não é muito fácil, tá? No Jest lá requer um pouquinho de assim de experiência, porque às vezes tu vai quebrar a cabeça, né, com isso. Acho que o Ruby não tem, por exemplo, não sei como é que funciona o Ruby, mas eu não vi nada sobre funções assíncronas. Porque no JavaScript a gente tem uma coisa chamada de async await, que a gente usa, promises, né? E às vezes nos testes dá bastante problema com relação a isso. Então requer um pouquinho assim de malandragem, de experiência aí para isso. No mais, cara, achei muito legal a apresentação. Achei muito interessante a forma como, né, foi descrito os nomes ali. Eu confesso que na minha parte ela estava seguindo totalmente o contrário. Tava deixando uma descrição gigante e sim. usando pouco essas coisas assim de tipo ter os contextos. E depois que eu li esse documento, eu resolvi fazer mais describes e realmente, cara, fica muito mais simples e até dá menos trabalho de ficar pensando em botar um nome que diz tudo que aquilo ali tá fazendo, tanto cria os contextos, fica bem mais fácil. Então, cara, parabéns aí pela apresentação e por ter trazido esse tema, que eu acho que é um tema que eu não vejo muito, tá? Acho que é um Sim, tema que vai ajudar bastante. Então, sim. parabéns. Não, valeu, cara. Essa questão do que você tinha falado no começo ali das outras linguagens talvez não ter tanto isso, no JavaScript não ter. Eu acho que esse documento mesmo aqui, ele tem algumas coisas um pouco específicas ali do RSpec, do Ruby, mas eu acho que é quase nada específico, assim. Ele pode ser muito abrangente para qualquer linguagem, isso aqui. Principalmente quando a gente está falando ali de, tipo, documentação. Eu acho que a documentação dos testes, ela é muito relacionada à aplicação e não à linguagem, né? Tipo, então, ela é genérica para qualquer linguagem. Então, realmente, acho que é válido
pra galera toda aí, não é só pro Ruby mesmo, serve pra todo mundo. Isso aí, André. O Rafa, acho que tinha levantado a mão antes. Não quer Ah, o falar? Rafa também. Vai lá. Acabaram falando mais ou menos o que eu ia falar, que era que não é só específico pro Ruby nem pro Rails. Tem a mesma sintaxe, o JS ele foi inspirado no RSpec, até onde eu lembro. Então, sintaxe tem tipo, describe, tem expect, muitos tokens mesmo, muitas palavras que a gente usa no Jest são as mesmas do RSpec. Então Sim, consegue aproveitar bastante coisa até. consegue sim. O que eu ia comentar era com relação ao edge case que o Fred também tinha levantado. Uh, eu ia trazer um exemplo real que a gente passou esses tempos, já faz um tempinho agora, mas, por exemplo, regex de e-mail é uma coisa que, de tempos em tempos, a comunidade acaba mudando, porque vão adicionando aí subdomínios malucos, vão adicionando aí extensões de domínios malucos, e nesses tempos aconteceu esse problema com a gente. Então a gente tinha ali uma verificação de se o e-mail que o estudante estava utilizando ele batia com o regex padrão da comunidade, um padrão de, sei lá, 5 anos atrás. E do nada começou a termos clientes, a termos estudantes que tinham um novo padrão de e-mail e a gente não conseguia dar bolsas para eles porque ele não passava nesse regex. A gente criou ali, alterou o regex, e o que a gente vai fazer no fim das contas? O nosso teste, ele já testava se o e-mail padrão funcionava. Então a gente vai adicionar um novo teste prevendo ali, tá, não, beleza. O que a implementação fez agora? A implementação mudou o regex para que aceitasse extensões de domínio um pouco diferentes, que aceitasse mais pontos no final do e-mail. Beleza, vamos fazer um teste que teste esse caso de uso para caso alguém refacore esse regex no futuro, ainda se encaixa esse tipo de e-mail. Então, eu acho que esses casos de uso é a única coisa assim que depende um pouco da implementação, tá? Porque no fim das contas vale a pena você como desenvolvedor olhar para como você implementou e você sabe, não, beleza. Se a pessoa for para esse canto aqui, talvez dê um problema. Tipo, o meu código, eu me preocupei em resolver esse problema aqui. Eu não fiz da outra forma a implementação, porque da outra forma ia cair num certo problema. Beleza, então testa esse certo problema, porque caso alguém chegue no teu código no futuro e veja, não, beleza, eu vou refatorar isso aqui e tal, tem uma forma muito mais fácil de resolver, resolvi uma linha só e tal. Eu não sei por que essa pessoa que rodou antes não fez dessa forma. Ela vai lá para fazer isso, e como tu fez esse caso de uso específico para esse edge case, vai estar suprindo e a pessoa vai, não, pera, tá, é por isso que a pessoa fez, tá, então não vou nem refatorar aqui, porque tava bom mesmo. Isso aí, boa observação. Eu acho que é isso, galera. Se alguém mais quer Então, discutir? só mais uma observação, então, já também ninguém, Uhum. acho que naquele momento onde você falou ali sobre o shared examples, comentou ali que faz bastante sentido ali para utilizar em controllers e tudo mais. Eu acredito que faz muito sentido utilizar quando a gente tem padrões. Tá? Controller sempre vai ter um padrão. Então, por isso que faz muito sentido que controllers utilizem muito shared examples. Mas, tipo, CRUDs como um todo, a gente tem um padrão para tudo quanto é lado em cada uma das camadas. Por exemplo, todas as models também seguem um padrão. E a gente pode ter ali shared examples no estilo, verificar se essa model ela segue a nossa regra de modos padrões ali que tenham pelo menos um ID, um create dead e um update dead. Tá? Então, tipo, por exemplo, teria um shared example, valida no caso dos e-mails, no mailer, valida se tem um subject, se tem ali um título para o e-mail, se tem o destinatário correto, se tem uma descrição. Se tem esses três elementos, um shared example, valida o padrão de e-mail. Então, todas as coisas que são padronizadas, a gente pode utilizar desses shared examples. Esses shared examples, pensando desse jeito assim, dá a impressão que a gente ganharia muito tempo no desenvolvimento de teste se a gente aplicasse mais eles, né? Porque muitas vezes a gente replica testes
codifica na mão mesmo, testes que já existem ali, tipo, mas a gente não sabe porque não tá de uma forma ali clara, né, que tá muito parecido. Faz todo sentido, cara. Isso vai muito alinhado com a gente seguir padrões, né? Então, do nosso lado ali no back-end, está no trabalho aí de garantir que todas as partes do padrões da nossa API REST, elas sigam CRUDs do início ao fim, sempre com os mesmos tipos de padrões e tudo mais. Isso garante que a gente consiga também fazer testes mais padronizados, colocar tudo em shared examples e tudo mais. Então, seguir padrões ajuda também a gente ter também testes mais fáceis. Isso, perfeito. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida, galera? Então, Então, Thiago, beleza. parabéns mais uma vez pela tua apresentação, tá? Foi bem completona, Valeu. tá? Tenho certeza que todo mundo vai ser muito beneficiado com isso, comunidade também. Como o Thiago falou no início, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque certamente vocês vão se beneficiar com outros Tech Talks que vêm como essa aqui do canal. Sim. E também só dando os créditos aqui, né, que eu usei um artigo que não é meu aqui, né, só para falar, mas esse betterspecs.org, que é desse Leyland Labs. Eu não conheço a empresa aqui, mas dando crédito aí para quem criou aqui, que a ideia que eu achei muito boa. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.